sei que hora ou boa noite você vai receber esse vídeo. Primeiramente, queria pedir desculpas porque ontem não teve condições de receberem o estudo, mas vamos hoje, em nome de Jesus. Espero que tudo lhe vá bem, espero que você e sua família estejam bem e que em breve nós possamos estar juntos novamente. O estudo desta semana tem a ver com as condições para obter a revelação. Semana passada foi sobre a revelação do Espírito e essa semana são as condições para obtermos essa revelação. A palavra de Deus, ela é algo maravilhoso, ela é algo distribuído de forma gratuita, mas o Senhor, Ele nos ensina muito e muito e muito. E dentro da questão das condições para recebermos a revelação, nós encontramos o seguinte: primeiramente, conhecer a palavra de Deus. Ora, como nós vamos ter revelação se nós não conhecemos a palavra de Deus? Se nós não temos contato com a palavra de Deus? Se nós não abrimos a palavra de Deus para ler, se nós não participamos dos momentos em que a igreja se encontra para nos ajudar a entender a palavra de Deus. Então, a primeira coisa que nós precisamos é ter a revelação através da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela abre a caixa daquilo que está oculto, daquilo que nós não conseguimos entender. Então a palavra de Deus vem de maneira grandiosa, espiritual, mental e nos revela aquilo que o Senhor tem e quer para nós. Muito bem. Mas, olha o que Paulo escreve em Coríntios. Mas não é primeiro o espiritual, e sim natural, e depois o espiritual. Ou seja, quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos lendo com os nossos olhos e processando na nossa mente. Essa é a primeira forma que nós recebemos a palavra de Deus. Mas não podemos achar que é só isso, porque também a revelação e principalmente a questão espiritual. Antes de termos o conhecimento espiritual, precisamos do conhecimento natural. Como podemos ter revelação de algo que nós não conhecemos através da nossa mente? Então veja como é importante, né? Nós estamos estudando corpo, alma e espírito. Então a nossa mente, ela recebe a palavra, ela processa a palavra e aí nós vamos adquirindo, recebendo essa revelação. Uma outra forma também que nós encontramos, uma outra condição que o autor do nosso estudo, maturidade, o pastor Pedro Estrela de Belo Horizonte, nós temos também que ter olhos para ver. Então, nós conhecemos a palavra, mas não só isso, precisamos ter olhos para ver. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, ter olhos para ver. O que adianta eu ter uma caixa com algo lá dentro se eu não abro essa caixa? Eu ter um baú se eu não abro esse baú para ver o que está lá dentro? Então eu preciso ter olhos, mas os meus olhos precisam ver, né? O pior cego é aquele que não quer ver. Então a palavra de Deus, nós precisamos perceber que quando fomos regenerados, quando somos inclusive regenerados, nós então temos os nossos olhos abertos. Foi assim com Nicodemos. Ele foi conversar com Jesus e falou tantas coisas que ele fazia, mas Jesus falou: você precisa nascer de novo, você precisa ter os olhos abertos. E nós precisamos ter os olhos para ver, né? Não basta apenas ter os olhos. Que olhos são esses? Os olhos que nos fazem ler, que nos fazem capturar as palavras, a leitura e processar na nossa mente, é claro, mas os olhos também da revelação. Então, que nós possamos, então,
conhecer a palavra, ter olhos para ver. Outra condição é a luz. Veja bem, uma vez que tenhamos aberto o baú e não sermos cegos, teremos condições de enxergar. Então, preste atenção. Nós temos os olhos para ver, mas precisamos de uma luz. Se você abre uma caixa, um baú, no escuro, você não vai ver o que está lá dentro daquele baú, que está escuro, falta luz. Não é assim quando acaba a luz na nossa casa? Precisamos de algo para iluminar. Então, a mesma forma, né? Deixar de ser cego. Deixar que a luz ilumine e nos revele. E nos mostre aquilo que está lá dentro. A mesma coisa é com a revelação de Deus. Quem vai nos mostrar é a luz, é o Senhor, é a luz do Espírito Santo. E nós vamos conseguir também ter essa luz através da nossa regeneração, através do nosso novo nascimento. E esse novo nascimento é algo que acontece conosco quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, e na nossa caminhada cristã, um dia de cada vez, o Senhor vai trabalhando, o Espírito Santo vai nos mudando, vai tirando a nossa cegueira espiritual e vai nos mostrando as pepitas de ouro que tem dentro da palavra, como bem diz o reverendo Hernandes Dias Lopes. Então, conhecer a palavra, ter olhos para ver e que a luz também nos alcance. E por fim, a última condição para obter essa revelação é ter olhos abertos. Então, o que me adianta ter conhecimento da palavra, ter olhos para ver, ter a luz, mas se os meus olhos ficam fechados? Da mesma forma que não podemos ver algo que está oculto, também não podemos ver se não houver luz. Mas ainda que tenhamos tudo isso, não veremos coisa alguma se os nossos olhos estiverem fechados. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ora, nós precisamos então perceber que muitos de nós mantemos os nossos olhos fechados. Às vezes estamos dentro da igreja, ouvindo a palavra, mas estamos fechados, como uma caixa fechada. E como o Senhor está à porta e bate, e se alguém abrir, e esse alguém sou eu, é você, ele entra. Então, se eu estou com os meus olhos fechados, o Senhor não vai arrombar, ele não vai fazer o que o adversário faz. Porque a palavra diz que ele está à brecha, buscando a quem ele possa tragar. O Senhor já não faz nada disso. O Senhor é amor, o Senhor é paz, o Senhor é alegria, é longanimidade, é benignidade. Então, ele não vem para nos pegar força. Ele bate a porta. Então, os nossos olhos precisam estar abertos. Os olhos são aqueles como se fosse o nosso coração, né? O coração nós sabemos que é o nosso órgão maravilhoso, que nos mantém vivo, o coração bate, há todo o bombeamento de sangue através dele, entra por uma artéria, sai pela outra e vai passando pelo nosso corpo. E aí a gente faz a comparação com o coração. Quando o coração fecha, quando o coração morre, acabou. Então nós não podemos ser com os olhos fechados, com o coração fechado. Nós temos que estar com os nossos olhos abertos. O Senhor disse isso aos crentes da igreja de Laodiceia em Apocalipse. E essa palavra é para nós. O Senhor está à porta, né? Então nós temos aqui as condições para a revelação. Precisamos conhecer a palavra. Precisamos ter olhos para ver. Precisamos que a luz venha iluminar tudo isso. E precisamos ter os nossos olhos abertos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça.
nesse tempo. Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos porque podemos ouvir sobre as condições para obtermos a revelação. Fica conosco, fica com a nossa casa, fica com a nossa família, sustenta-nos, Senhor, para que possamos passar por tudo isso e sairmos lá na frente, vitoriosos, com o conhecimento da palavra, com os olhos abertos, na luz e enxergando aquilo que o Senhor tem para nós. Deus abençoe, graça e paz.